Olá pessoal, amigos, amigas, depois de uma longa pausa vou retomar a apresentação de mais um dos 37 ministros do atual governo, no caso mais uma. Vou falar sobre a atual ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo atual, que é a senhora Luciana Barbosa de Oliveira Santos, que nasceu em Recife em 2 de dezembro de 1965. Vou botar o óculos para facilitar a leitura. Eu quero ser breve nisso. Lembrando a vocês que eu já apresentei 11 ministros até agora do atual governo, e isso não chega nem a 30% do total de 37. Então ainda temos mais 26 ministros para apresentar. Parece que não é importante, só que é. Porque historicamente, não só no Brasil como no restante do mundo, dificilmente o ministro se destaca. Isso nós assistimos no governo anterior, com muito mais propriedade até porque o ex-presidente ele fazia questão de ofuscar os seus ministros. Dois que começaram a se destacar no início do governo, leia-se aí o Mandetta, o médico Mandetta, que era ministro da Saúde, que tinha 76% de aprovação, enquanto o Bolsonaro tinha menos da metade disso, só 33%. O Bolsonaro tratou de criar todas as condições para que ele pedisse demissão. Na realidade, ele foi obrigado a pedir exoneração. O mesmo aconteceu com o Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, que obviamente brilhava mais que o presidente, por razões múltiplas, e também teve que se exonerar do governo. Enfim, a diferença gritante, crucial entre aquele governo e o atual, ambos governos medíocres, diga-se de passagem, é que o atual pelo menos deixa que os seus ministros trabalhem. Não quer que os caras fiquem repetindo o que ele faz, o que ele fala, como se fosse papagaios ou marionetes, coisa típica do ex-presidente. Mas graças a Deus é passado, e se Deus for brasileiro, é um passado que jamais vai se repetir. Tá certo? Mas vamos à apresentação da senhora Luciana. Essa ministra, ela é uma engenheira e política brasileira. Vejam bem, outra diferença gritante, mais uma observação. Diferente da maioria dos ministros do governo passado, ela tem formação superior também. Apesar do presidente atual só ter o ensino fundamental, ele não se incomoda de colocar gente mais capacitada, mais qualificada que ele para auxiliá-lo. E isso contribui para que o governo seja bem melhor que o anterior. Também é uma característica que não pode ser ignorada por ninguém, principalmente pelas pessoas que têm inteligência acima da média. Tá certo? Vamos lá então. Essa senhora, ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo. Ela é filiada desde 1987 ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, partido do qual ela é presidente nacional. Ela se formou pela Universidade Federal de Pernambuco e foi presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Assumiu o mandato de deputada estadual em 1996 e elegeu-se em 1998 ao mandato completo. No ano 2000 ela foi eleita em segundo turno a primeira prefeita de Olinda, prefeito comunista do Brasil, em Olinda, em Pernambuco. Em 2004 foi reeleita para o cargo em primeiro turno, onde exerceu o mandato até 2008. Compôs o governo de Pernambuco na gestão do Eduardo Campos, do PSB, como secretária da Ciência e Tecnologia em 2009 até 2010, quando deixou o cargo para se candidatar a deputada federal. E conseguiu se eleger com 105.253 votos. Em 2015, ela foi eleita presidente do Diretório Nacional do PCdoB, sucedendo Renato Rabelo.
e foi reconduzida à presidência do partido durante o 14º Congresso do PCdoB, realizado em novembro de 2017. Também foi candidata à Prefeitura de Olinda em 2016 e ficou em quarto lugar. Não, obviamente não conseguiu se eleger com apenas 32.929 votos. Na eleição de 2018, ela foi eleita vice-governadora do estado de Pernambuco na chapa do Paulo Câmara do PSB, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo em Pernambuco. Em 2019, a Luciana Santos foi condenada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco por improbidade administrativa, tornando-se inelegível por 6 anos e condenada a pagar uma multa de 5 vezes o valor da remuneração recebida pelo chefe do executivo na data do ajuizamento da ação. Segundo a decisão, um contrato fraudulento foi firmado com uma empresa para a eliminação de Olinda durante o seu governo. Em resposta, a Luciana afirmou que não recebeu ou desviou qualquer dinheiro público e que o TCE não encontrou nada de ilícito e que recorreria da decisão. Enfim, esse é o histórico da dona Luciana. Obviamente, uma pessoa bem melhor preparada que a maioria dos ministros do governo atual e também dos governos anteriores do Lula. Mas ela tem esse teto de vidro, ela teve essa condenação aí ao longo da sua carreira política por improbidade administrativa. Pelo que eu percebi ali, a coisa ainda não transitou em julgado, e então, teoricamente, ela ainda está respondendo esse processo. Esse, segundo o meu ponto de vista, e acredito que da maioria dos brasileiros, aliás, é uma característica da maioria ou de grande parte dos ministros indicados pelo atual governo, inclusive do governo anterior, são processos nas costas, mas não são processos como os que eu já assumi aqui, que eu já tive, que foi quando eu fiquei desempregado. Eu ganhava muito bem, do nada eu me vi desempregado, não conseguia emprego com o mesmo nível de salário, as empresas se negavam a me contratar pagando um salário menor, achando que eu ia trabalhar insatisfeito, enfim. Foi uma passagem ruim, triste que eu tive na vida, e por conseguinte eu tive processos de despejo, 2, e também processos por não pagamento de financiamento de carros. Eu tinha comprado 2 carros simultaneamente financiados com prazo de 24 meses e eu fiquei desempregado. Obviamente, como era de 2 anos só, nessa época já se financiava em 84 meses. Eu comprei, como eu tinha uma boa renda, comprei com parcelas altíssimas, ainda 2 financiamentos, eu não consegui quitar. Um ficava faltando 5 prestações e outro 7. E mesmo assim não consegui honrar esses compromissos, tive o processo de busca e apreensão. Então, esses processos por dívida, todos nós estamos sujeitos, isso não é crime. Mas a improbidade administrativa de um prefeito, uma prefeita, é crime. De um presidente, um governador e assim por diante, é crime. Então, em hipótese alguma, uma pessoa com esse histórico, por mais que seja apenas um processo, poderia ser indicada para ocupar um outro cargo público ainda de maior relevância, como é o caso, que ela foi condenada enquanto prefeita de uma cidade lá de Pernambuco, chamada Olinda, que já foi a capital de Pernambuco, antes de Recife, mas é uma cidade pequena. E agora ela é presidente, ou melhor, é ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação no país. Eu, se fosse presidente, obviamente não faria isso. Mas como quem indicou, quem é o atual presidente, tem muito mais processo nas costas do que ela, então, como diria minha tia, irmã da minha mãe, que também é pernambucano, isso é café pequeno. Enfim, café pequeno para eles, só que para nós não, né? Eu me sinto incomodado com
de ser representado, só que, obviamente, como eu já disse antes, não me sinto representado por essa gente, mas de ter pessoas ocupando cargos públicos com um histórico, no mínimo, suspeito, que é o caso, como eu já disse, do atual presidente e da maioria ou de uma grande parte dos ministros que ele indicou também. Enfim, fazer o que, né? É o que a gente tem para hoje, mas eu vou continuar falando sobre esse povo para que depois vocês façam uma análise para me dar um feedback se realmente esse governo é bom ou não. Lógico que estamos colhendo bons resultados, porque o Brasil, independente de quem esteja na presidência e nos 37 ministérios, ele caminha com as próprias pernas. O povo brasileiro é trabalhador, é íntegro na grande maioria, é honesto, é criativo, é inteligente e supera todos esses percalços de gestão e política malfadada, mal desenhada e mal executada. É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal Não Custa Nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.